Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussati e nesse vídeo irei falar para vocês tudo o que rolou com a passagem do Stray Kids aqui pelo Brasil. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Com seus dois shows na cidade de Hong Kong, na China, nos dias 18 e 19 de janeiro, o Stray Kids encerrou a primeira etapa da sua atual turnê mundial, nomeada de Dominate Tour. E agora, nos dias 27 e 28 de março, os garotos iniciaram a segunda etapa da turnê, com seus shows na cidade de Santiago, no Chile. Essa marca a primeira vez em todos os seus 8 anos de carreira que o Stray Kids realiza uma turnê pela América Latina, o que já deixou todos os fãs extremamente animados. Ainda mais pelo fato de que os garotos também iriam nos surpreender com novas performances totalmente inéditas. Porém, os Beasties estavam mais felizes do que nunca. Afinal, pela primeira vez, o Stray Kids estaria realizando shows aqui no Brasil também. E depois dos dois shows bem-sucedidos realizados no Chile, os garotos vieram direto para a cidade do Rio de Janeiro. E no dia 29 de março, o Stray Kids pousou no aeroporto do Galeão, onde uma enorme multidão de stays estavam os esperando. Porém, os stays puderam dar as boas-vindas somente aos dançarinos e aos staffs do grupo, já que os garotos acabaram saindo por outro lugar. Mas ainda assim, alguns stays conseguiram ver e cumprimentar os meninos. E a educação dos Beasties foi, sem dúvidas, uma recepção maravilhosa ao nosso país. E ainda na noite do dia 29 de março, alguns stays já puderam ver o Changbin, o Felix e o Simin passeando um pouco pelas ruas do Rio de Janeiro, o que já fez o fandom todo surtar demais. Mas foi no dia 30 de março que todos nós tivemos a maior surpresa de todas, quando basicamente todos os membros do Stray Kids foram vistos aproveitando seu dia na praia do Rio de Janeiro. Minho, Changbin, Han, Felix e Ayane foram vistos caminhando calmamente pela praia, até que depois de um certo tempo, todos eles exceto Minho decidiram aproveitar para nadar também. E um dos maiores surtos de todos os stays foi com certeza poder ver o Han sem camisa pela primeira vez desde que ele fez as suas tatuagens, o que deixou todos os Beasties felizes demais, por ver como os garotos se sentiram confortáveis aqui no Brasil. Além disso, o Changbin e o Felix também pediram para jogar futebol com alguns garotinhos que estavam na praia, e o Felix também publicou em seus stories do Instagram um vídeo enquanto passeava de carro pelo Rio de Janeiro. E ver os garotos se divertindo tanto aqui no Brasil realmente deixou todos os stays felizes demais. E além dos membros, os dançarinos do Stray Kids também se divertiram e aproveitaram demais a sua passagem pelo Brasil. E eles fizeram questão de compartilhar muitas fotos e vídeos em suas contas no Instagram, mostrando como estavam adorando o nosso país. E também, alguns stays também ficaram sabendo que enquanto estavam no Rio de Janeiro, os garotos ficaram hospedados no famoso hotel Copacabana Palace. E por isso, alguns dos meninos, como o Felix e o Hyunjin, foram até a sacada dos seus quartos no hotel para cumprimentar alguns fãs. E no dia 1º de abril, o Stray Kids realizou seu primeiro show no Brasil, no famoso estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E o show contou com um total de 55 mil pessoas presentes na plateia. E algo que já fez todos os fãs enlouquecerem ainda mais antes do início do show é o fato de que o Chan mudou a sua biografia no Bubble, escrevendo Ai Se Eu Te Pego, que é o nome da famosíssima música do Michel Teló, que o Chan inclusive já disse gostar muito e que nos rendeu ótimas interações entre os dois cantores. E um detalhe que os stays notaram é que o Chan acabou cometendo um pequeno erro ao escrever o nome da música.
E todos os stays acharam esse pequeno erro extremamente fofo, além de também demonstrar que ele escreveu o nome da música por conta própria, sem antes pesquisar no Google. E durante o show do grupo no Rio de Janeiro, nós tivemos a presença de algumas celebridades super importantes aqui do Brasil. Isso porque a famosa atriz e modelo Giovanna Elbank e o seu marido, o famoso ator Bruno Gagliasso, marcaram presença no show do Stray Kids no Rio. Isso porque a Titi, que é a filha do casal, é grande fã do grupo, e é claro que seus pais não iriam perder este momento tão especial ao lado dela. E desde o soundcheck, os stays já puderam notar que os garotos estavam realmente felizes demais aqui no Brasil. E eles simplesmente não paravam de sorrir e interagir com seus fãs brasileiros, só tornando cada momento ainda mais especial. E nós tivemos realmente muitos momentos mais do que especiais durante o show, como por exemplo, poder ver os garotos arriscando a falar português pela primeira vez, o que deixou todos os fãs simplesmente encantados. Fala galera, Ultrapacha! Oi! Chover! E aí galera? What's my name? E um dos momentos favoritos de todos os stays foi ver o Chan cantando um pouquinho da música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, logo na sua apresentação durante o primeiro show aqui no Brasil. Os garotos estavam realmente felizes e empolgados ao verem um público tão animado como os B-Stays. E por conta disso, cada performance do show se tornou um espetáculo ainda mais fabuloso e sensacional. Tanto é que muitas vezes os garotos deixavam apenas os stays cantando, demonstrando a sua surpresa e a sua gratidão com o poder dos B-Stays. E durante as performances finais do show, nós contamos com um verdadeiro espetáculo de fogos de artifício, que deixou todos os stays completamente apaixonados. E até mesmo os meninos ficaram completamente encantados com este momento. E o show da Dominate Tour no Rio de Janeiro foi realmente espetacular, e todos os meninos se emocionaram grandemente, tanto com o entusiasmo e o carinho dos fãs, quanto com o vídeo especial do projeto feito pelos B-Stays do Rio. E sinceramente, esse show foi realmente mágico. E já logo no dia 3 de abril, o Stray Kids já estava na cidade de São Paulo, se preparando para os seus próximos shows. Porém, os stays não conseguiram ver os garotos pela cidade, mas muitos stays viram os dançarinos do grupo passeando por vários pontos de São Paulo, como por exemplo o bairro da Liberdade. Porém, depois uma pessoa publicou um vídeo do Felix dizendo que encontrou com ele no hotel. E por conta deste vídeo, os stays descobriram que em seus dias em São Paulo, os garotos ficaram hospedados no famosíssimo e lindíssimo hotel Rosewood. E no dia 5 de abril era o tão aguardado momento em que o Stray Kids iria realizar o seu segundo show no Brasil, desta vez no famosíssimo estádio do Morumbis, em São Paulo. E o mais impressionante é que o primeiro show dos garotos no estádio foi 100% esgotado e contou com um total de 70 mil pessoas na plateia. E em contraste com o calor do Rio de Janeiro, durante os dias de show do Stray Kids em São Paulo, o clima estava realmente muito frio. Além de que também choveu muito durante o primeiro show em São Paulo. Tanto é que foram distribuídas capas de chuvas para todos os stays que foram assistir ao show. Durante o soundcheck do primeiro dia em São Paulo, os garotos estavam usando alguns guarda-chuvas para se protegerem da chuva e também do forte vento. Mas ainda assim, eles não deixaram de interagir muito com todos os stays que estavam presentes lá. E nos shows de São Paulo nós também tivemos a presença de algumas celebridades na plateia,
como por exemplo da famosa influenciadora, streamer e modelo Milena Esquerdo, e também do famoso streamer Brino, que inclusive já expressou seu amor e admiração pelo grupo muitas vezes. E para os novos shows da Dominate Tour, o Stray Kids preparou muitas novidades realmente fantásticas para todos os fãs. E uma das novidades é que agora os garotos mudaram completamente todos os figurinos que usam em torno de todo o show, e com várias trocas de roupas. Todos os membros estavam realmente maravilhosos. E confesso pra vocês que eu vou sentir muita falta dos antigos figurinos, que eram simplesmente perfeitos. Mas os novos figurinos do Stray Kids também estão impecáveis. Inclusive, na minha opinião, esse novo figurino de abertura dos shows na cor branca é definitivamente o melhor figurino de abertura de toda a Dominate Tour. E os garotos estão realmente perfeitos com todas as novas roupas. E para a segunda etapa da Dominate Tour, Stray Kids retirou algumas músicas da setlist, como por exemplo Complex e todos os solos dos membros, o que claro deixou todos os stays tristes demais. Porém, para compensar, os garotos adicionaram novas performances para surpreender a todos os stays. Depois de performarem novamente depois de tantos anos a versão acústica da música I Am You e a primeira performance da música Cover Me no fan meeting 5 O'Clock, o Stray Kids agora adicionou essas duas emocionantes performances à setlist dos shows da Dominate Tour, o que claro deixou todos os fãs felizes demais. E um momento surpreendente que aconteceu no primeiro dia de show em São Paulo foi que durante a performance de Cover Me começou a chover. E isso parecia ser algo programado, pois só tornou a performance ainda mais emocionante. Tanto é que todos os meninos ficaram surpresos e encantados com a chuva, que começou justamente durante a performance da música. O Stray Kids também adicionou à setlist a performance da versão coreana da música Giant, sendo a primeira vez que os garotos performam essa versão da música. E além disso, o cenário para a performance de Giant contou com um verdadeiro gigante em cima do palco, o que levou todos os fãs à loucura, e o que também só tornou o show dos garotos ainda mais sensacional e poderoso. E o Stray Kids também adicionou nos novos shows uma performance para a música Walking on Water, que foi a faixa título do álbum mais recente do grupo. E como se isso já não fosse surpreendente o suficiente, os garotos ainda adicionaram um breakdance especial para a música, o que sinceramente só tornou Walking on Water ainda mais icônica. E as performances inéditas que tivemos foram para as novas músicas em Unity dos garotos. E sinceramente, é realmente incrível ver como os garotos prepararam tantas coisas únicas e especiais para a segunda etapa da turnê. E também, o Stray Kids é o primeiro artista de K-pop a performar pela primeira vez as suas novas músicas justamente na América Latina, o que é um diferencial realmente enorme e o que também demonstra o quanto os garotos valorizam absolutamente todos os seus fãs. A primeira performance em Unity que tivemos no show foi para a fabulosa Truman, que é a música do Han com o Felix. E com diversos dançarinos, um flow e um swag invejável, e ainda por cima com uma coreografia espetacular, os dois simplesmente dominaram o palco. E ainda por cima, em cada dia de show os garotos usaram um figurino diferente, alternando entre duas opções. E a segunda performance em Unity que foi apresentada no show foi para a poderosíssima Burning Tires, que é a música do Changbin com o IN. E assim como em seu MV, a performance de Burning Tires também contou com uma atmosfera um pouco mais divertida. Porém, nós também tivemos uma coreografia sensacional e super poderosa para ela. E os dois foram simplesmente brilhantes. E para Burning Tires, nós também tivemos um total de 2 figurinos diferentes. A terceira performance em Unity que pudemos conhecer foi para a sedutora Escape, que é a música do Chan com o Renjin. E os dois são uma das duplas mais icônicas que existe. E como já era de se esperar,
os dois entregaram uma performance hipnotizante, com uma coreografia espetacular e com muitos momentos que deixaram todos os stays chocados. E para Escape, nós também tivemos uma troca de figurino em cada dia de show. E a quarta e última performance em Unity a ser performada no show foi para a emocionante Cinema, que é a música do Minho com o Sumin. E os vocais dos dois realmente preencheram todo o estádio, emocionando a todos os fãs. E ainda por cima, no final de cada performance de Cinema, os nomes de todos os stays que estão na plateia é mostrado nos telões do estádio, o que deixou todos os fãs ainda mais emotivos. E para o show do Rio de Janeiro, durante o final da performance de Cinema, nós tivemos um momento especialmente emocionante, quando diversos confetes coloridos foram jogados na plateia. E para inovar ainda mais, nos shows de São Paulo, o final da performance de Cinema foi marcado por um verdadeiro espetáculo de fogos de artifício, que também deixou todos os fãs apaixonados. Nos 2 dias de show em São Paulo, os garotos também se divertiram demais, brincando muito entre si enquanto estavam no palco, rendendo interações realmente fofas e divertidas, que encantaram a todos os stays que estavam na plateia. Nos shows do Stray Kids no Brasil, os stays também tiveram direito a ver o ABS do Felix. E também, uma novidade que os stays tiveram no show de São Paulo é que o Rendin fez um corte especial no seu cabelo, exalando perfeitamente uma vibe de brasileiro, que fez o fandom todo surtar. Além disso, depois de tanto tempo, nós finalmente tivemos mais um Big Hug do Chan, o que deixou todos os stays comovidos. E também, durante todos os shows no Brasil, os fãs perceberam que os garotos se emocionaram grandemente ao ouvir todos os B-Stays cantando as suas músicas. Tanto é que em vários momentos pudemos ver que os garotos estavam basicamente chorando de tanta emoção. Nos shows de São Paulo, os meninos também interagiram bastante com os stays que estavam na plateia. E no segundo e último dia de show, os meninos também ficaram muito felizes e emocionados com o maravilhoso vídeo especial do projeto que os B-Stays de São Paulo prepararam para eles. E a partir de agora, a palavra saudade sempre terá um significado ainda mais especial para todos os stays brasileiros. E através dos seus discursos nos shows do Brasil, os garotos demonstraram a sua enorme alegria e gratidão por poder realizar os seus shows no Brasil depois de tanto tempo. E eles inclusive disseram que ficaram tristes por terem demorado tantos anos para virem ao Brasil, mas que eles eram gratos pelos B-Stays esperarem tanto tempo por eles. E em um dos seus discursos, o Chan disse que se sentia como se o Brasil fosse a segunda casa do Stray Kids. E enquanto isso, o Felix disse que realmente tinha amado a energia calorosa dos fãs brasileiros. E o Han também emocionou a todos ao dizer que os fãs brasileiros lhe davam vontade de viver. O Sumin disse diversas vezes que os stays brasileiros realmente tinham conquistado seu coração. E o Rendin disse que acredita que tudo o que eles passaram nos últimos 7 anos era apenas para chegar até este momento. E ele ainda disse que a partir de agora era brasileiro e que ele realmente não queria ir embora. E depois de tantos discursos emocionantes, os garotos fizeram questão de afirmar que essa era apenas a primeira de muitas vezes que eles viriam ao Brasil. E ainda disseram que essa era uma promessa, o que já deixou todos os B-Stays animados e felizes demais. E nos shows de São Paulo, nós também pudemos presenciar os meninos tentando falar um pouquinho de português novamente. E para os stays, ver o Minho falando a nossa língua foi especialmente emocionante, levando em consideração que mesmo fazendo shows em diversos países, ele nunca fala outros idiomas além do coreano e do japonês. E ver o quanto o Minho se sentiu confortável e feliz aqui no Brasil realmente foi a melhor coisa de todas. Stay arrasou! Faz barulho!
Você me conquistou. E aí, galera? Eu sou Te amo. E assim como no show do Rio de Janeiro, os dois shows em São Paulo também contaram com um espetáculo gigantesco e maravilhoso de fogos de artifício para finalizar os shows da Dominate Tour, o que também deixou todos os fãs e membros encantados. E mesmo que artistas gigantes como a Taylor Swift e a Shakira já tenham realizado shows no estádio Morumbi, pessoas que moram naquela região afirmaram que nunca havia acontecido um show com um público tão animado quanto o Stay. E os vizinhos disseram que, além da música extremamente alta, os gritos dos fãs também ecoavam fortemente, nos mostrando mais uma vez o poder surreal que o Stray Kids e o Stay possuem. E todos os shows dos meninos pelo Brasil foram realmente memoráveis. E com certeza, esses são momentos que irão ficar para sempre guardados na memória de todos os Stays e também de todos os meninos. E além de tudo isso, através de lives que realizaram nos hotéis aqui do Brasil e também das mensagens que enviaram através do aplicativo Bubble, os garotos falaram que realmente adoraram a sua passagem pelo Brasil. O Changbin disse que adorou jogar futebol com os garotos na praia do Rio de Janeiro. E ele também disse que enquanto estava comendo com o Minho no hotel em São Paulo, um homem chegou na mesa deles fazendo alguns truques de mágica e que ele havia achado isso realmente fascinante. E também os meninos falaram um pouco sobre as comidas que experimentaram por aqui. O Hyunjin disse que realmente adorou tomar o café brasileiro, que é forte e quente. E o Minho e o Aene disseram que no hotel do Rio de Janeiro eles comeram carne com farofa e tomates assados, e que eles tinham gostado muito dessa comida. O Minho também contou que em seu primeiro dia no Rio de Janeiro, ele e o Han comeram juntos o tão famoso pudim brasileiro, e que ele tinha realmente gostado muito, tanto é que ele havia comido 5 pudins durante aquele dia. Depois, o Sumin contou aos Stays que o Felix estava viciado demais em beber água de coco. E o Sumin ainda disse que ele tinha comido o omelete de presunto e queijo pela primeira vez. E que ele estava apaixonado por essa comida. E o Stray Kids simplesmente inundou todas as suas redes sociais com fotos e vídeos dos shows da Dominate Tour no Rio de Janeiro e em São Paulo, provando mais uma vez como os shows aqui no Brasil realmente se tornaram especiais para todos eles. E com seus primeiros shows no Brasil, o Stray Kids já estabeleceu um novo recorde verdadeiramente lendário, se tornando agora o ato de K-pop com o maior público em uma turnê pelo Brasil, com mais de 185 mil fãs presentes em torno dos seus 3 shows pelo nosso país. Mas aí, Stays, o que vocês acharam dessa passagem magnífica do Stray Kids pelo Brasil? E quais foram seus momentos favoritos? Deixem aqui nos comentários porque eu realmente quero muito saber a opinião de todos vocês. Sinceramente, é realmente incrível que depois de 7 anos nós pudemos finalmente vivenciar o momento em que o Stray Kids veio ao Brasil. E o melhor de tudo é ver que os garotos foram bem recebidos e que tiveram ótimas experiências e momentos aqui no nosso país. E sério, todos os momentos, desde ver eles se divertindo na praia, a saber quais foram as comidas que eles experimentaram, a vê-los simplesmente dominando o palco e arrasando demais em cada dia da Dominate Tour, foi simplesmente sensacional. E saber que os garotos amaram genuinamente o Brasil é realmente a melhor sensação de todas. E eu espero ver os garotos mais e mais vezes aqui no Brasil, o que sempre será incrível quando acontecer. Mas então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações. E não se esqueçam de visitar o meu blog Bibi Leitura e me seguir nas outras redes sociais,
porque eu estou sempre postando muitas novidades. Tchau e até os próximos vídeos!